Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta então para mais um Robocast, tá? E o tema dessa semana que eu quero explorar aqui com vocês é um pouco do dinamismo. O que é esse dinamismo, né? Que a gente falou bastante essa semana das nossas estratégias aqui da comunidade, que todos vocês conhecem, o Joe Biden, o Chicotada, por exemplo. Ao invés de a gente entrar com o percentual fixo, por exemplo, Joe Biden, né, 1,5% abaixo das duas mínimas, né, da menor das mínimas, a gente explorar para cada ativo um percentual diferente baseado na sua volatilidade, que é isso que a gente fala que é o dinamismo, que é também muito conhecido como range, true range, né? Então eu quero hoje, no Robocast de hoje, mostrar como que a gente já tem esses indicadores no MetaTrader. Então eu quero mostrar aqui na primeira parte do vídeo essa proposta. E na segunda parte do vídeo eu quero mostrar como que a gente pode utilizar o Python, tá? Eu peguei aqui, modifiquei algumas coisas no Python para que ele gere, né, simulações de Monte Carlo e os gráficos que a gente precisa comparando a abordagem fixa versus a abordagem dinâmica. E a pergunta que a gente quer responder com isso é: será que temos algum ganho? Será que a gente vai ter alguma coisa melhor? Será que a gente consegue deixar os nossos setups ainda melhores, né, com esse true range, ao invés de eu entrar sempre fixo? Então é uma das perguntas aqui para o Robocast de hoje, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir aqui o MetaTrader. Vocês estão vendo aí minha tela, tá? Eu já estou com uma ação aqui, CSN na minha tela no gráfico diário. Beleza? Até aqui, sem novidades, todo mundo já participou aí do curso de MetaTrader. Quem não participou, convido a participar. Tá? Tanto na comunidade quanto aqui no meu canal do YouTube, vocês conseguem encontrar esse mini curso de MetaTrader, tá? Que ensina o básico do básico, todas as funcionalidades aqui que vocês precisam saber no MetaTrader, tá bom? Então uma delas, por exemplo, abrir um gráfico e trabalhar nesse gráfico, fazer trades nesse gráfico. Então já estamos aqui com o gráfico da CSN, beleza? O que eu quero explorar aqui com vocês hoje? Vamos lá. Eu quero abrir aqui, né, para a gente começar, nessa aba de navegador, dois indicadores. Então primeiro eu vou pegar média móvel, o Moving Average, vou arrastar aqui para o gráfico. Eu quero configurar uma média, tá? Por exemplo, de 5 períodos, método simples, ou seja, cálculo aritmético, né? Soma e divide por 5, tá? Estou deslocando essa média 1, ou seja, não estou considerando a barra de hoje, o candle de hoje, está sempre 5 para trás. Estou aplicando esta minha média às mínimas, aplicar a low, ao preço das mínimas. Então, eu estou criando uma média que pega mínima dos últimos 5 candles, tá bom? Divide por 5. Isso que ela vai plotar aqui na tela. Vou dar um OK. Legal. Então, esta curva vermelha aqui é a média das mínimas, tá bom? Agora eu vou inserir uma outra média aqui no MetaTrader. Eu vou querer os 5 também últimos, tá? Deslocando 1, média aritmética simples, simple, e vou aplicar as minhas máximas ao meu high. E eu vou pintar ela só para ficar de uma outra cor, vou pintar ela de azul. Ok? Ponto. Está aqui. Então, no gráfico aqui da CSN, eu tenho uma média das máximas dos 5 períodos, uma média das mínimas dos 5 períodos. Então, por exemplo, quando chegou aqui no dia de hoje, hoje estamos aqui, né, neste candle, 4 de julho, feriado lá nos Estados Unidos, no dia que eu estou gravando aqui o Robocast. Vocês vão assistir nessa sexta-feira, mas hoje é dia 4, tá? E a gente consegue ver aqui, então, a média, digamos, maior das máximas está em torno de 12, quase 13 o valor dela, e a das mínimas está aqui 12,5. Então a gente sabe que tem esse range, ou seja, de 12,9 a 12,5, tá vendo? Que é isso que essa ação está variando aqui. É uma maneira da gente calcular esse true range, assim como já foi explicado ali na comunidade, através dessas duas médias.
Agora eu quero mostrar uma outra coisa mais interessante que vocês já podem ir direto ao ponto aqui no MetaTrader, que é, vamos navegar aqui de novo na aba navegador, tá? Nos nossos indicadores, tá bom? E eu quero achar aqui nessa aba, em osciladores, eu quero achar este indicador, Average True Range. O que é isso se a gente traduzir para o português? O que é o Average True Range? É a média do range, né? A média do range verdadeiro, ou seja, se eu puxar esse negócio para o gráfico da ação, a mesma ação que eu estou aqui, deixar os mesmos 5 períodos, deixa eu pintar isso aqui de uma cor mais forte um pouco, vai, quase azul aqui. Ponto. Ele vai abrir aqui embaixo, ele não coloca esse indicador no gráfico. Ele coloca em uma janela separada, abaixo do gráfico. Tá? Então, qual que é o conceito que a gente está falando aqui? Falando assim, ferramenta, calcula para mim, você já tem esse indicador nativo, que é o Average True Range, pega os 5 períodos, a gente só colocou como input os períodos, e fala para mim qual que é esse range. Então, aqui do lado, tá vendo aqui o Average True Range, do lado ele já põe 0,47. O que é isso? É o range de maneira absoluta, é um valor absoluto. Então é a mesma coisa que a gente estivesse pegando a média, né, de um menos o do outro. Então ele já plota essa curva que estava 0,47. Né, tá vendo que esse range 0,47 já teve em outros períodos também. Já teve ranges menores, ou seja, 0,32, que foram esses momentos aqui, ó, de 13,27, mais ou menos, cadê esse cara aqui, ó? Foi exatamente aqui, ó, 13,36 menos 12,99, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente consegue analisar, ó, qual que é a variação, ó, já teve muito maior do que isso, 0,65, ó, aqui 0,70 ali para trás. Então, dinamicamente, dia a dia, porque a gente está num candle diário, o MetaTrader já está falando, ó, o seu average, a sua média de true range dos últimos 5 períodos é tanto. É assim que a gente interpreta isso. Então, a gente não precisa nem ficar plotando as duas médias, dividindo, fazendo nada. Tá? Se vocês puxarem direto o ATR, tá? O indicador ATR para o gráfico, vocês já vão ter essa informação. Qual que é o meu Average True Range agora? Qual que é o meu ATR? Vamos chamar de ATR para facilitar agora. 0,47. Tá? O que significa isso? Entre a média das máximas menos a média das mínimas. Então ele está variando essa ação, que a gente mede isso aqui em reais, 0,47 centavos. Já variou quase 1 ali atrás. Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente pode pegar isso aqui, por exemplo, no gráfico horário. Tá? Eu vou diminuir um pouco aqui para vocês verem como que é essa curva. Olha que interessante. Nesse momento aqui no gráfico de 1 hora, ó, a gente teve um ATR gigante aqui, ó, de quase 30 centavos. Mas normalmente ele é mais baixo do que isso. Tá vendo? Nesse momento, no gráfico de 1 hora, ele está 11 centavos. Então não confunda isso com percentual. Esse ATR que ele mostra aqui, ele é sempre um valor absoluto. Então depende do que você está trabalhando. Só para deixar o exemplo um pouco mais claro para todos vocês, eu vou fazer o seguinte aqui. Isso é o gráfico de uma ação. Todas as ações variam aqui de centavos em centavos. Mas vamos pegar uma coisa aqui diferente, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. O mini índice, vai, a série histórica. Não, vou pegar o dólar primeiro. O dólar. Tá? Pegou aqui a série histórica, H1. Aqui esse WDO, cifrão N, é a série histórica, tá? Do dólar aqui na corretora que eu estou. Tá bom? Sem ajustes. Então ele põe por liquidez sem ajustes. Então hoje, né, a gente estaria tradando WDOQ23. Então eu não preciso ficar mudando ali, eu ponho a série histórica e ele já pega. Mas isso é só uma curiosidade. Então aqui o mesmo conceito ATR. Ó. Se eu pegar no gráfico de 1 hora o ATR de 5 períodos, ou seja, das últimas 5 horas do dólar, nesse exato momento está 11,8. E aí ele vai dar isso aqui em pontos. Tá? Ah, mas eu trado dólar, Igor. Puta, num gráfico de 3 minutos. Legal. Vim aqui em 3 minutos. Né? Tô fazendo aquele trade diário do dólar. Então eu quero saber
se aquele ativo está muito volátil ou pouco volátil. Olha que interessante. Aqui, ó, nesse período, deixa eu pegar aqui o indicador, ó, hoje, na abertura 9,9, ó, teve um pico de volatilidade. Atingiu a nossa máxima aqui, 7 e pouco, se eu não me engano. Depois ficou menos volátil. Depois deu uma subidinha, que horas foi isso aqui? 11h45, próximo do meio-dia. Depois agora, normalmente final da tarde, ele fica bem tranquilinho. Então olha a diferença. Final da tarde aqui, vai meio da tarde 1,7 para abertura do dia 7. Isso pode, pessoal, ajudar vocês em outras coisas, em outras estratégias. Então é um indicador que vai direto ao ponto, já mostra para vocês a volatilidade naquele tempo gráfico. Então agora eu sei que o dólar está tranquilão. Né? Então, dependendo da estratégia, a estratégia de vocês precisa entrar no momento tranquilo daquele ativo ou precisa entrar no momento que ele está super volátil. Né? Então, isso aqui já vai dar de cara o que a gente precisa. Então, o que eu tiro disso aqui? Para quem quiser olhar a volatilidade sem ter que abrir outras plataformas, puxa o ATR para o gráfico, galera. Vocês podem aumentar o período, pode pôr 5 períodos, pode pôr 10 períodos, mas isso não vai influenciar muito. Quando você tem poucos, né, como eu estou fazendo aqui, poucos períodos, eu quero a volatilidade assim mais, digamos, mais perto. Eu não quero diluir essa volatilidade em 20, em 100 períodos, não quero volatilidade, eu quero assim, o quanto que está mais ou menos agora. A gente pode abusar, né? É um pouco, digamos, eu clicar aqui no indicador do ATR, por exemplo, propriedades, eu posso botar período 1, período. Mas aí o que significa isso? Eu estou calculando a volatilidade daquele candle. Né? Aí fica um gráfico assim, né? Óbvio que na abertura do dia os candles gigantes vão ter uma puta de uma volatilidade. Os candles menores vão ter volatilidades menores. Então você pode, no máximo, botar ali 1, mas 1 não significa muita coisa. Então pega um período razoável, uns 5 períodos, por exemplo, que já é o suficiente, tanto para você analisar dólar, analisar índice, analisar ações. Tá? Mini índice, pessoal, mesma coisa. Arrastei o meu WIN, dólar N, então o que é isso? Série histórica do mini índice, aqui na corretora ela é representada por esse ativo, né? Ela, hoje a gente estaria tradando o WINQ23, é uma série por liquidez e sem ajustes, tá bom? Deixa eu só alterar aqui o indicador para ficar alguma coisa decente, né? Vou mudar aqui para 5 períodos de novo e vou pegar, por exemplo, 5 minutos. Muitas pessoas fazem trade no mini índice em 5 minutos. Então o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Né, em 5 minutos. Nesse exato momento, o meu ATR é 78. Tá baixo, tá tranquilo. Olha aqui, por exemplo, ó, esse momento aqui, ó, 10h20 de ontem, do dia 3. Olha a alta volatilidade aqui, ó, 300 e poucos. Tá? Então imagina isso, a média dos últimos 5 candles foi 300 e poucos pontos, ou seja, super volátil. Super volátil. Aqui, ó, momentos tranquilos, ó. À tarde, momentos tranquilos. 80, 90, tá vendo? Ó? 100, 100 e pouquinho. Puta, bacana. Então, pessoal, vamos abrir um pouco a cabeça, vamos usar também esse indicador para ajudar a gente nas estratégias. Agora vamos trazer para o nosso mundo. Tá? A primeira parte foi isso. Quis mostrar aqui para vocês como a gente usa esse indicador no MetaTrader. E agora, o que a gente pode tomar proveito disso? Joe Biden clássico. Joe Biden clássico. Entra a 1,5% abaixo, né? Pega as duas mínimas, pega a menor mínima, nos dois últimos períodos, 1,5% abaixo. Esse é o Joe Biden clássico. Mas eu estou entrando assim com uma ação volátil e com uma ação que não é muito volátil. Então, aquela ação que é volátil, pode ser que eu não tenha que entrar em 1,5%. Pode ser que eu tenha que entrar em 1,8%, 2%, porque ela tem muita volatilidade. E na ação que não é muito volátil, pode ser que eu não tenha que ficar esperando 1,5%. Pode ser que eu tenha que cair 1%, eu já tenho que entrar.
Então esse é o estudo que a gente fez ali, se eu não me engano, a última semana, que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu preparei, vocês estão vendo uma outra janelinha aqui, um Colab lá do Google, onde eu modifiquei alguns códigos aqui do Python. Não vou explicar linha a linha, porque eu acho que vai ficar um pouco chato e nem todos gostam, mas eu estou disponibilizando aqui nesse vídeo para quem quiser baixar esse código, tá? Na verdade eu vou mostrar dois códigos, um do Joe Biden e um do Chicotada hoje. Tá? Os dois já estão prontos, só baixar no Colab de vocês e executar. Então não precisa instalar Python na máquina de vocês, isso aqui está sendo executado lá na máquina do Google, tá bom? Então é só baixar esse notebook aqui, que eu chamei de backtest, né, Joe Biden dinâmico. Então eu vou rodar dois backtests aqui, a gente vai colocar um cara a cara para ver se a gente está tendo ganho ou não, tá bom? Então vou discorrer rapidamente o que esse Python está fazendo. Então vou ler os dados do Yahoo Finance, preciso ter garantias que eu tenho o Yahoo Finance instalado, tá? E o Pandas, que é a principal biblioteca do Python, também tem que estar instalado, tá? Então, Pandas é a vida praticamente ali dentro, porque a gente precisa dele para fazer toda a manipulação de dados, leitura de Excel, gravação em Excel e etc. Tá bom? Faço o import dessas bibliotecas. Então, aqui muito parecido, acho que aqui praticamente não tem nada de diferente, tá? Do que a gente já tem feito ali na comunidade. Agora, algumas coisas aqui eu mudei no código. Então, por exemplo, eu estou entrando com uma data de início e uma data de fim. Por que eu estou escolhendo essas datas? Porque essas datas, elas coincidem com o início do nosso desafio. Então, eu quero mostrar aqui Joe Biden, se ele fosse feito por uma máquina que não perde nenhum trade, como que ele estaria hoje? Isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui, se eu não me engano, o nosso desafio, até anotei aqui, ele começou acho que no dia 24/4, alguma coisa assim, pelo menos foi na minha planilha um dos primeiros trades que eu fiz, tá? No desafio. E eu coloquei dia 19 justamente porque tem um ponto aqui do código, vou mostrar para vocês que a gente colocar alguns dias antes, tá? E estou colocando até o final agora do mês 6, a gente já começou agora o mês 7, estou colocando até o mês 6. Estou colocando a lista do IBRA, ou seja, a lista mais abrangente possível. Então nesse código não tem blacklist. Nesse código ele está pegando ativo bom, ativo ruim, ativo que soltou resultado, não tem filtro nenhum, justamente para a gente ver a coisa assim, nua e crua. Ah, mas Igor, soltou resultado aqui, essa empresa não poderia ter feito o trade. Bateu, ele vai fazer, pessoal. Então eu estou mostrando um negócio assim, né, sem maquiagem, tá? Stop loss 4% e aqui que vem o diferencial. Então, primeiro nós vamos executar um Joe Biden clássico, a 1,5%. E eu criei essa variável dinâmico. Dinâmico é uma variável booleana aqui dentro. Eu posso ligar ou desligar. Então, no momento, o falso significa que eu estou desligando o dinamismo. Então, estou entrando no Joe Biden clássico. Faço filtros de preço mínimo de 5. Faço filtro de volume financeiro de 7 milhões. Isso eu faço. E estou deixando todos os dias da semana ativos. Pode ser um filtro que vocês também podem explorar aí depois como lição de casa. É só vocês desativarem, por exemplo, eu quero tirar a segunda-feira. Tem até uma explicação aqui nesse notebook. Segunda é 1, terça é 2, quarta é 3, quinta é 4, sexta é 5 e assim por diante. Então não quero a segunda, é só vir aqui apagar dessa lista a segunda. Pronto, ele não vai fazer trade na segunda. Mas eu estou deixando todos os dias úteis aqui da semana, sem filtro, para o Joe Biden. Estou entrando com 4 caixas, 4 de alavancagem, e a minha margem, que é uma coisa que, se eu não me engano, a gente não tinha lá, eu estou falando, é 10 mil vezes a minha alavancagem, eu divido pelo número de caixas. Essa é a formuleta. Ou seja, como é 4 e 4, eu estou dando 10 mil para cada trade, para ele poder calcular quantas ações a gente está comprando. Parênteses, não tem aqui um gerenciamento de risco igual a gente faz, que é o anti-quebra. Então o Python está sempre jogando 10 mil. Se você está ganhando é 10 mil, se você está perdendo é 10 mil, se você quebrou a conta é 10 mil. Até para a gente ver que é um gerenciamento, digamos, fixo.
Tá? Onde que esse gerenciamento fixo vai levar a gente? Não tem antiquebra aqui, só para deixar claro, tá bom? Então, onde que está a mudança no código? A mudança no código está aqui dentro dessa função. Essa função já existia, tá? Que ela é chamada para pegar os tickers, ele vai ficar lendo ali do Yahoo Finance, que é isso aqui, ó. Ele está criando aqui um data frame que fica lendo do Yahoo Finance, dentro daquele start date, né, naquele período entre a data de início e a data de fim, todos aqueles tickers que a gente está falando para ele ler. Então, leia a lista IBRA para mim lá do Yahoo Finance. O que mudou aqui? Mudou isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali no MetaTrader. Então, o que eu fiz? Calculei uma média das máximas, ó, das highs, tá? Dos últimos 5 períodos, janela igual a 5, e dou um shift de 1, porque eu não quero olhar de hoje. Calculo uma média, ponto min. Faço a mesma coisa para as mínimas. E aí eu chamei uma coluna ATR, que é as máximas menos as mínimas, divido por 2, tá? Esse valor, porque eu tenho um valor absoluto. Então, vamos supor, esse range deu, sei lá, R$1 de preço de variação dessa ação, divido por 2, então é 50 centavos a variação. E divido pelo preço de fechamento, para eu ter um percentual. O quanto que 50 centavos significa em R$30, que é o fechamento dessa ação. Ou essa ação valeu 50 centavos, mas o preço dela é R$2 o fechamento. Então aqui a gente não consegue trabalhar com valor absoluto, eu preciso saber isso aqui dividido pelo fechamento. Então eu tenho aqui, dentro dessa coluna data do meu data frame ATR, o percentual de variação. É isso que eu fiz de diferente. E aí aqui embaixo, no for, ou seja, o que é um for aqui, pessoal? É um loop, tá? Então ele vai ficar entrando numa iteração aqui dentro, que também já tinha no código. O que eu fiz de diferente? Se dinâmico, ele vai fazer um cálculo. Se não dinâmico, ele vai fazer outro cálculo. Se não dinâmico, que é esse else, ele entra aqui pegando o percentual fixo. Se dinâmico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ATR, o variável, que ele está me calculando ali na hora. Eu não sei quanto que é o ATR. Cada dia eu vou ter um ATR diferente para cada ação, para cada dia. O resto, galera, é igualzinho. Então eu só entro se a mínima for menor que o Joe Biden calculado, se a abertura tem que ser maior que o Joe Biden, olha lá, a abertura open é maior que o Joe Biden, o fechamento do dia anterior tem que ser maior que o preço mínimo. Aqui tem algumas limitações do código, então eu só peguei o fechamento maior que o preço mínimo. O volume maior que 7 milhões e assim por diante. E o resto do código todo igual. Todo igualzinho. Então eu vou mandar rodar, tá? Esta parte do código, só clicar aqui nesse botãozinho. Ele roda normalmente rápido, tá? Principalmente porque o nosso período é pequeno, tá? 2 meses aqui praticamente, né? Vamos esperar ele rodar aqui. E aí, enquanto ele roda, a próxima parte do código é exportar, né? Toda essa geração, isso aqui que a gente fala um data frame, uma tabela, vamos simplificar a vida, que é um tabelão que ele montou, exporto isso para o Excel e dou um print na tela. Então, é só clicar aqui também. Olha que interessante. Vejam que aqui eu fiz um outro tratamento dos dados. Eu ordenei pelas datas. Então, alguns Pythons que eu vi por aí, né, alguns códigos, eles não estavam ordenados. Então, quando a gente gerava as curvas, saía trade do último dia, depois do primeiro dia. Então, vejam, olha que interessante. Ó, aqui o índice da tabela e olha o primeiro dia, 24, 24, 24, e assim vai. Então, aqui eu garanti que a ordenação está sendo feita. E esta ordenação, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu pegar onde que a gente colocou isso. Cadê? Aqui, ó. Este código, no final desse data frame, eu dou um sort values. Ou seja, eu estou ordenando os valores pela data de entrada e depois pela ação em ordem alfabética. Um pouco parecido do que o Invest Charts faz. Tá? E aí eu reseto o índice dessa tabela, por isso que ela está bonita. E por que a gente precisa disso, pessoal? Justamente porque eu quero mostrar aqui para vocês, aqui fica feio a tabela, para quem quiser baixar o Excel, etc.
Eu quero mostrar este código aqui. Eu não quero gerar uma curva de capital. Eu quero gerar a curva com todos os trades possíveis. Tá aqui, ó. Todos os trades possíveis. Aqui, ó. Então eu pego aquele tabelão que eu acabei de gerar, tá? Coloco ali uma coluna de lucro acumulado e mando plotar isso aqui, ó. Essa é a curva que a gente acabou de gerar. Quantos trades teve? 596. Aqui, ó. Essa curva bonita, ó. Quase 600 aqui, ó. Quase 600 trades saindo do zero. Ou seja, o que essa curva significa? Se alguém conseguisse, no período do desafio, como uma máquina, como um robô, abrir o trade do Joe Biden, a pessoa vai lá e entra com 10 mil. Pum, não importa se está perdendo, se está ganhando, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ela entrou. Bateu o trade certinho no ponto exato, que é isso que o pai está fazendo. Ele não perde o trade, não tem slippage, ele fecha no final do dia, lá no leilão, que também a gente tem que dar um desconto, que a nossa realidade não é essa, mas é isso que ele está fazendo. Então essa curva não é uma curva aleatória, é uma curva qualquer. É a curva de todos os trades do Joe Biden nesse período de uma maneira sequencial. E todas sendo feitas com capital de 10 mil. Óbvio que se você não conseguir comprar 10 mil, ele vai truncar. Né? Pode ser menos de 10 mil, 9 mil, 8 mil, dependendo da ação. Por exemplo, Vale você vai comprar, sei lá, quase 7 mil, estava 60 e pouco a ação da Vale. Então é essa a curva. Ou seja, se alguém fizesse todos os trades, teria ido muito bem no começo do desafio. Putz, de 10 mil, que é o nosso zero, ele teve então uma variação. Isso aqui não é percentual, isso aqui é capital, quis mostrar de uma outra maneira. Ele ia ter chegado aos 6 mil de lucro, ou seja, de 10 mil ele teria ido para 16 mil. Aí praticamente tudo que ele ganhou, perdeu, na mesma velocidade, voltou lá para quase 1000, ficou aqui batendo cabeça, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho abaixo do zero e saiu mais ou menos lá no final com, uns 2 mil mais ou menos. Ou seja, estaria com 12 mil de capital, porque ele entrou com 10 mil. Tá? Mas isso é, se a pessoa tivesse feito todos os trades. E esta curva ela pode enganar um pouquinho, porque aqui não tem custo. Lembrando que a gente tem que considerar custo. A gente fez 596 trades. 596 trades. Vamos pegar uma calculadora aqui. 596 trades. 596 trades. Vezes. Põe R$5 de custo por trade. Só aqui você teria um custo de 2.980. Ou seja, tudo que você ganhou nessa curva, você está devendo, na verdade. Então, se você ganhou 2.000, você está devendo 900. Então, cuidado ao analisar curvas que não têm custo. Então, a gente está fazendo um exercício, um estudo para ver essas curvas. Então, como aqui a pessoa, ou o robô, ou a entidade, ela foi e fez todos os trades, ela teve um custo grande para chegar nesses 2.000. Beleza, segue a vida. Então, este código, antes de seguir a vida, se vocês quiserem prestar atenção aqui, é isso, ó, todos os trades. Que eu chamei um outro data frame, que é um tabelão chamado full DF. Tá? Que eu estou pegando tudo isso aqui, ordenando tudo isso aqui e plotando para vocês na tela. Código até simples até. Tá bom? Beleza. Aí tem o famoso código que não foi mexido, não foi alterado, que é aquela curva de capital aleatória. Gera uma curva aí, tá vendo aqui que ele faz um sorteio, ó. Ele agrupa pela data e faz um sorteio, faz um sample. Tá escrito aqui, ó, random, tá vendo? E plota também o mesmo gráfico. Então vamos mostrar aqui, ó, um gráfico qualquer, uma curva qualquer. Olha, essa curva tá muito mais bonita que a outra. Então o cara saiu do zero, cresceu, caiu, foi quase perto de 1.000, foi lá para 4.000, caiu e veio. Uma curva aleatória. Só que uma curva aleatória onde o cara gerou 167 trades e não 500 e poucos. E essa curva tá até legal, porque olha a média de lucro por trade, 0,24. Né? Putz, para um desafio, esse cara aqui estaria competindo aí para ser o campeão, tá? Já passou os 120 trades, estaria muito bem, né? Segue a vida dele. Legal, você pode, tem o código aqui para exportar isso aqui para um Excel, para uma análise detalhada.
né? A gente pode exportar clicando aqui e também eu imprimo na tela esta curva, que é a curva random, que é uma curva aleatória, e vocês podem ver que essa curva aleatória também está ordenada pela data. Então, quais foram os 4 trades que ela selecionou do dia 24? Estão aqui. Quais foram os X trades do dia 25? E assim vai. Tá? Mesmo conceito. Beleza. E aí, por fim, teste de Monte Carlo. Vou clicar aqui porque ele pode demorar um pouquinho. Neste teste de Monte Carlo, eu estou gerando aqui 100 simulações. Está aqui N simulations igual a 100. Tá? Então, o que ele vai fazer? Agora é aquele conceito. O Python ele tem uma base full, tabelão, com todos os trades ordenados todos os dias. E ele vai ficar gerando 100 combinações possíveis desses trades. Pegando aleatoriamente 100 curvas. Eu deixei 100 justamente para a gente explorar um pouco neste período pequeno. Como o período é pequeno, ele não deve demorar muito para gerar. Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui nesse código. Tem. Tinha um comentário aqui. Em uma parte do código, num ponto do código aqui, ó, nesse ponto aqui que ele está gerando um data frame interno, eu também estou ordenando os valores pela data de entrada. Porque as curvas de Monte Carlo também não estavam ordenadas. Então, às vezes, a gente ia ter uma curva, ou seja, no final ia chegar no mesmo lugar, mas às vezes ia ficar mais bonito, ou seja, você subia primeiro, depois descia. Não, aqui vai mostrar a realidade. Você está descendo primeiro, depois subindo, subindo primeiro, depois descendo. Então, por data, ele consegue ordenar. Infelizmente, a gente não consegue ordenar por horário que aconteceu o trade, porque a gente não tem esse nível de informação. A gente só sabe que aquele trade aconteceu naquela data. Tá? Então, esse é o conceito que a gente está trabalhando aqui. Beleza. Olha que legal o teste de Monte Carlo que já está pronto aqui embaixo. Vamos ler os resultados primeiro. Média de lucro, 0,21. Pô, legal. De todas as simulações possíveis, então teve simulação que o cara está milionário, teve simulação que o cara está devendo, que eu vou mostrar isso aqui. Mas na média de todas as simulações, 0,21% por trade. Legal. Fizemos 167 trades a cada simulação. Beleza, bateu com aquela curva aleatória. E se eu multiplico um pelo outro, eu vou ter mais ou menos 35% de lucro. Média de um vezes a média do outro, que é esse 35 que está aqui. Certo? E olha o percentual de stop loss de todas as simulações. Dividido, obviamente, pelo total de trades de todas as simulações. 8%. Então teve simulação que teve mais stop, teve simulação que teve menos stop. Né? E olha que curva interessante. Deixa eu puxá-la um pouquinho mais para cima aqui, para vocês verem. A gente saiu do zero, ou seja, nossos 10 mil. Nosso 10 mil é o ponto zero. Tá? As curvas, teve curva que já saiu correndo para baixo, teve curva que ficou estacionária e teve curva que ganhou um pouquinho já logo no começo. E olha que interessante, essas curvas, as piores curvas, elas foram abaixo de 2 mil. Ou seja, então a gente trabalhou aqui no começo do desafio com pessoas que saíram ali, isso sem considerar custos. De novo, repetindo e considerando uma execução perfeita. O cara ele não erra a ação, ele não perde nada, bateu no ponto, ele sempre entra. Então isso corresponde a uns 80% da realidade, pessoal. Então a gente tem que dar um desconto aqui de 80%. Então se o cara está perdendo 2 mil, na verdade ele está perdendo bem mais que 2 mil na realidade, que é o que aconteceu com a gente ali, né, durante o desafio. Tá? Então sempre deem um desconto de realidade, porque isso aqui é um robô perfeito, nada, tudo lindo, maravilhoso funcionando. Mas olha uma característica interessante dessas curvas. Tem um momento que todas as curvas ganharam. Olha, nesse momento aqui, ó, trade mais ou menos, sei lá, 17, 18, ó, todas estão subindo. Ó. Aqui também, ó, subiu, desceu. Subiu, todas caíram. Pá! Depois todas subiram. Pá! Depois todas caíram. Olha que legal aqui, ó, uma onda. Todas subiram, todas caíram. Todas subiram, todas subiram, todas caíram. Ou seja, são momentos, pessoal. Não importa muito aqui realmente que todo mundo postava lá no grupo. Ah, tô perdendo, tô ganhando, tô perdendo, tô ganhando. Aí tem as variações individuais. Entrou depois, entrou mais tarde, sei lá, né? Porque entrou com desconto ele não vai conseguir pegar, porque
ele vai pegar o trade certinho. Então tem essa variação na vida real também que aqui ele não está computando. Se você entrou com desconto, você vai ter uma curva melhor ainda. Mas olha que interessante, a abertura dos leques aqui teve cara que finalizou, vamos supor, finalizou, né, o desafio abaixo dos 10 mil, sem considerar custo, então ele está bem abaixo. Teve cara que está na média ali, no 0 a 0, tá, puta, empatou meu dinheiro, legal, não perdi muito. E teve cara que saiu ali, cara, tem curva aqui a mais de 8 mil reais. O cara só pegou trade filé mignon, né? Saiu do 10 mil, foi para 18 mil reais, tira os custos do cara ali, sei lá, vai estar com uns 17 mil, um pouquinho menos talvez. Tá? Então veja aqui, esse é o Joe Biden clássico, tá bom? Do nosso desafio. Então teve para tudo, assim como vai ter na vida real, que daqui a pouco a gente vai saber quem que foi o campeão, ou seja, vai ter gente que vai estar ganhando, vai ter gente que só empatou e vai ter gente que vai estar perdendo o capital. Então uma vez que a gente colocou os trades na ordem correta e a gente conseguiu ver então lá no começo curvas com todos os trades, a gente consegue saber o que a gente está lidando. Então para mim essas foram as melhorias aqui do Python, tá? Que vocês vão baixar, vocês vão ver aí. Agora o que é mais legal? Vamos fazer o seguinte, vou tirar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vou diminuir um pouco o zoom da minha tela. Tá? Vou pegar aqui, pegar essa curva, tá? E vou salvar, só para a gente depois comparar com a outra curva. Deixa eu abrir um PowerPoint aqui, limpo. Vou colar ela aqui. Opa. Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui. Beleza. Isso aqui é o Joe Biden puro. Certo? Então, até vou colocar aqui para a gente não se confundir. Aqui é o JB original. Tá? Simulação de 100 no período do desafio. Deixa aí por enquanto. Beleza. Vamos voltar ali. Tá? Agora eu vou lá em cima, vou rodar tudo de novo, considerando então o dinâmico. Então, vamos recapitular. O que eu preciso fazer aqui para considerar o dinâmico? Preciso mudar essa variável, ativar essa variável aqui para true, ou seja, estou botando o dinâmico como verdadeiro. E aqui eu tenho que voltar algumas datas no passado, que eu já deixei anotado aqui. Opa, dia 14. E por que isso? Porque isso aqui, ó, eu preciso de 5 períodos anteriores à minha primeira data para eu poder calcular o ATR. Então, ó, vamos olhar no calendário. Eu estou falando que esse negócio começou aqui dia 24. Então eu quero meu primeiro trade sendo no dia 24. Eu vou pegar essa semana inteira, útil, 5 dias úteis. Então eu tenho que olhar um dia antes desse dia útil, dia 14. Vocês vão ver como é que isso vai funcionar aqui. Ó. Então não estou mudando mais nada. A alavancagem é a mesma, tudo é igual. Só ativei o dinâmico aqui, o true, e mandei rodar de novo esse download do Yahoo. Vai fazer todo o download, criar o data frame, tudo de novo. E agora ele vai criar esses trades, esse tabelão com os trades, não vai considerar um e-mail. Vai considerar um ATR. Ele vai ficar olhando para cada ação, cada dia. Peraí, quanto que foi a média do seu true range? Ah, pô, foi 0,9. Então, vou entrar aqui. Então, qual que foi a média? Você é muito volátil, entrou em 2. Qual que foi a sua? Não, então, ele vai ficar calculando um a um. Já fez, tá? Como que eu certifico que esse negócio está funcionando? Nesse próximo aqui, geração, ó, tá vendo que o meu primeiro trade é no dia 24. Então, eu estou deixando certinho as datas, entendeu? Para o primeiro trade ser no dia 24. Então, aquela data lá eu tive que voltar no passado, justamente para ele pegar a janela de 5 períodos anteriores. Agora, olha que interessante. Curva de todos os trades considerando dinamismo. Olha que curva diferente. A gente fez 549 trades nessa curva. E olha a curva, ela teve, sobe e desce? Teve. Mas ela é muito mais, digamos,
O sobe e desces dela, se a gente comparar com a outra, que o cara fez todos os trades, ela ainda é mais suave do que a outra. Então parece que quando a gente olha para o ATR, ele dá uma suavizada, porque ele está entrando em sintonia com a volatilidade de cada ação. E veja que no final, é um período muito pequeno, mas no final, o capital, se essa pessoa tivesse entrado em todos os trades, foi maior que a outra curva. Lembra que eu tinha falado uns 2 mil e tal? Aqui o cara chegou em 3 mil. Tá? Tem custo, tem tudo, mas os custos são mais ou menos os mesmos. Tá bom? Então aqui, olha que interessante, a curva de todos os trades já melhorou. A curva de um trade aleatório, para mim, Igor, isso não significa muita coisa. Um trade aleatório pode ser para o bem, pode ser para o mal, então está aqui plotado, se vocês quiserem navegar aí, ok. O que eu quero ver mesmo aqui é, de novo, um Monte Carlo. Isso eu quero ver. Então vamos deixar rodar o Monte Carlo, porque isso me interessa. Aí eu quero comparar, colocar lado a lado, um embaixo do outro, o Monte Carlo do Joe Biden, clássico original, versus um Monte Carlo de um Joe Biden dinâmico. Para a gente chegar a uma conclusão, ou talvez a nossa conclusão seja, não ajudou muito. Tá? Então, não precisa mudar mais nada aqui no código. Para quem for executar, vocês não precisam ficar modificando. A única coisa que vocês precisam fazer, reforçando, é ficar ativando ou desativando aquela variável dinâmica ali em cima, botando true ou false nessa variável. Tá bom? Única coisa. Já rodou o Monte Carlo. Tá aqui, ó. Olha que interessante. Gerou 170 trades cada curva. Tá? Média de trades vezes média de lucro já foi para 40%. A nossa anterior estava com 35%. E aqui a nossa média de lucro foi para 0,24. Já melhorou. E olha que interessante, olhando para essa curva. Lembra que a anterior tinha uma variação que até menos 2.000? Essa já segurou um pouco. As piores curvas estão com uma variação próxima aqui de menos 1.000. Elas ficaram próximas ou insistindo no menos 1.000 por muito tempo. Olha essas curvas ruins aqui. Inclusive acabaram, né, o período com menos 1.000. Próximo disso. Tá? Não tivemos curvas lindas, maravilhosas, como aquela outra que deu lá perto, próximo de 8.000. Ela ficou também mais contida. Então, o que acontece? O que eu sinto quando eu vejo um negócio desse? Parece que a Terra ele suavizou. Tanto as máximas quanto as mínimas. Ele trouxe mais todo mundo para um centro. Entendeu? Que ele parece que é um negócio que é meio anti-choque. Ele está evitando aquele choque. Quando a gente entrou no Joe Biden clássico, teve cara que foi lá para o infinito, 8.000, e teve cara que foi lá para baixo de 2.000. Então o leque, a abertura ficou muito maior das variações possíveis. Quando a gente pega uma curva dessa, veja que ele está botando todo mundo num centro. Ele está suavizando, porque ele já sabe, se a ação é muito volátil, ele já entra com um percentual maior em cima da mínima. Se a ação é menos volátil, ele já, não, peraí, não vou facilitar também e vou entrar com menos. Então ele dá aquele anti-choque. Olha que interessante. Vou copiar essa curva, só para a gente botar uma lado a lado, para vocês verem isso lá. Tá? Deixa eu dar um copy aqui. Legal. E vou colar ela aqui. Deixa eu ver. Isso. E aqui eu vou escrever Joe Biden dinâmico. Só preciso dar uma ajustadinha aqui, senão a gente não vai conseguir ver as legendas, né? Deixa eu ver. Puxar esse mais para cima, esse mais para cá. Deixa eu dar uma diminuidinha. Aí eu vou botar isso aqui na tela cheia. Legal. Legal. Pronto, pessoal. Estamos aqui com a tela cheia para a gente comparar o que está acontecendo. Tá? Então, em cima, novamente, Joe Biden original e aqui embaixo, Joe Biden dinâmico. Então, qual que é a conclusão que eu chego? O Joe Biden original, ele deixa, né, as nossas curvas
ou possibilidades de curvas com um range, uma abertura muito maior. Então veja que as piores curvas bateram em 2.000 e foram até 8.000. Quando a gente compara isso com o ATR, com o dinâmico, a gente tem uma variação menor. As curvas foram de menos 1.000 até uns 5.000 aqui mais ou menos. Então ele trouxe todo mundo mais para junto, mais para perto. E como resultado médio, tá? Esta curva do dinâmico, ela tem um resultado médio melhor do que esta curva aqui. Tá bom? Então, quando a gente olhou lá as médias de trades, as médias do lucro que uma pessoa fez, o dinâmico foi mais legal. Tá? Vejam que tem momentos no dinâmico ó, que todo mundo subiu, todo mundo desceu. Todo mundo subiu, todo mundo desceu. Todo mundo subiu, todo mundo desceu. Mesma coisa aqui. Porque agora as curvas estão ordenadas, está tudo certinho. Não tem aquela loucura. Tá? Mas com isso a gente já consegue ter um cheiro. E aí, qual que é a lição de casa? Eu sempre gosto de ensinar e agora vamos, né, botar a máquina para queimar. Isso a gente fez no período do desafio. Então, se fosse possível executar o desafio com Joe Biden dinâmico, né, a gente sairia ganhando de uma pessoa que fez o Joe Biden clássico? Na média, sim. Na média, sim. Só que a gente não sabe, porque se essa pessoa que fez o desafio no Joe Biden clássico foi a pessoa mais sortuda do mundo, ela foi essa curva verde aqui em cima. E ela vai ganhar o desafio e vai passar rápido em todo mundo. Tá? Porque ela teve mais oportunidade ali também. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto do estudo, tá? Que vocês estão vendo aí. E eu fiz também a mesma coisa do dinamismo para o chicotada. Então, quando vocês verificarem aqui, vai ter um outro notebook, tá, do chicotada dinâmico. Então, ele é igualzinho, vamos lá para cima, ao do Joe Biden. O que, que ele muda em termos de código? Tá? Ele muda aqui, ó. Aqui, obviamente, eu calculo o dinamismo igualzinho o Joe Biden, só que aqui eu tenho que ter a regra do chicotada, né? O chicotada é o fechamento anterior 1 menos o ponto de entrada, que pode ser o ponto de entrada fixo do chicotada ou o ponto de entrada dinâmico. O resto é tudo igual. Os critérios de entrada, saída, volume, preço, metodologia de gerenciamento de risco fixo, tudo igualzinho. Então, só para facilitar a vida, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar esse cara, tá? Então aqui eu vou fazer ao contrário, eu vou pegar aquela data do dia 14 e já vou rodar aqui o chicotada no dinâmico, tá? Já estou rodando aqui o chicotada no dinâmico. O chicotada dá muito mais trade, né, pessoal? Então eu não me admiro aqui se esse negócio realmente ele der muito mais trade do que o Joe Biden nesse período. Então vamos ver como o chicotada se comportou. Tá? Esse é o código, acho que demora um pouquinho mais para rodar. Ele já está acabando, são os mesmos critérios, como eu já falei. Tá? Pronto, já acabou. Olha que legal. Eu quero, então, pode exportar isso aqui para o Excel, entendeu? Ó, o primeiro trade é no dia 24, os trades já estão ordenados. Tá? Bonitinho aqui. Né? E aqui eu quero mandar todos os trades possíveis. Plota uma curva. Olha que curva legal. A pessoa saiu do zero, que é o nosso 10.000, nosso capital inicial, e foi fazendo o trade de chicotada. Todos os trades ela pegou. Trade de chicotada pegou, não importa a ação, não importa se é lixo, não importa se estava fazendo, reportando resultado, balanço, não importa. Foi fazendo. Teve picos, ó. Subiu, cresceu, foi lá para cima, foi lá para os 50.000, olha que interessante, de 10.000 ela foi para 50.000 de lucros, ela foi para 60.000, voltou para 40, para baixo de 40 e fechou aqui próximo em 40. Isso é um comportamento, você vê que tem muito mais trade rolando. Muito mais trade rolando. E olha que interessante, essa curva de todos os trades deu 0,22, só que olha quantos trades, 2.204. E no Joe Biden a gente viu que chegou em 500 e pouco, 549 se eu não me engano. Então olha quantos trades a mais a pessoa teria. Uma curva de capital aleatória, também para mim não importa muito, está aqui uma curva aleatória, mas o que importa é isso aqui, ó, um Monte Carlo que a gente faça
com 100 simulações para o chicotada dinâmico. Tá? Para a gente ver também o quanto que essas curvas estão variando. Tá? Enquanto isso, eu já vou abrir aqui enquanto ele roda, o meu PowerPoint. Já vou deixar aqui preparado para a gente colocar aqui então o chicotada original, com ponto de entrada original, e o chicotada dinâmico. Tá? Tá rodando ainda. Acabou. Aqui, ó. Esse é o dinâmico. Então, conseguimos fazer, respeitando as caixas, né, 4 caixas por dia, 188 trades. Olha que legal a média, 0,46, pessoal. Chicotada dinâmico chegou em 87%. Teve curva ruim? Teve. Chegamos aqui próximo de 2.000? Sim. Só que, ó, chegou, foi recuperando, recuperou. Teve curva que saiu próximo aqui do 0 a 0, 500, 1.000. Mas olha a média dessas curvas. Elas foram muito mais para cima. Próximo aqui de 5.000, mais ou menos. E, de novo, as curvas elas estão numa variação mais contida, porque a gente usou a TR. Vou tirar um print, tá? Dessa curva aqui. E vou colocar aqui para a gente fazer uma análise. O que aconteceu aqui? Deixa eu tirar um print direito. Agora sim. A gente fazer uma análise daqui a pouco. Tá? E eu vou aproveitar, vou voltar aqui no Python. Vou tirar o dinamismo. Cadê? Vou pôr aqui o meu dinâmico chicotada falso. E vou mudar a data aqui, porque agora eu não preciso retroceder mais 5 dias. Né? Deixa eu só ver se o meu cálculo está correto, porque o meu primeiro trade tem que ser no dia 24, senão vai dar erro. Vamos só ver como é que ele calcula, que ele monta esse data frame, senão a gente muda a data ali. Deixa eu ver que dia que foi, dia 19/4. Tarará, dia 24 está aqui. Tá. Vamos lá, finalizou. Aqui, ó, primeiro trade dia 24. Tá? Não, deixa eu rodar aqui, não rodei aqui ainda. Primeiro trade dia 24. Beleza. Bom? Curva de capital, todos os trades do chicotada, sem ser o dinâmico. Olha, essa curva está parecida com a anterior? Tá. Mas ela teve muito mais drawdown. Olha isso aqui. Subiu, desceu, foi para baixo de zero. A outra não estava assim. Se é que vocês se lembram. Lembra disso? Tá, então quem fez todos os trades, essa curva ela está bem pior que a outra. Olha aqui, ó, 0,16 por trade. Tá? Então essa curva está pior. Vamos gerar aqui um Monte Carlo. Agora eu estou gerando um Monte Carlo para o chicotada original. Vamos comparar com o outro. Tá? Vamos ver os resultados. Como o período é curto, ele já vai processar rapidamente. E eu vou colar ali no nosso PowerPoint só para a gente ficar visível no mesmo lugar e comparar. Tá? Então, pessoal, vocês conseguem encontrar também tanto lá na comunidade ou para quem estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, vocês vão conseguir encontrar esses dois códigos aqui do Colab, só abrir lá no Google e vocês vão conseguir executar. Tá? Olha que legal essa curva de chicotada, 0,44, alto ainda, só que ó, a gente atingiu 80% mais ou menos, a outra foi 87%. Tá? E essa curva, de novo, olha o conceito, ela está muito mais aberta. Vamos colar lá perto da outra para vocês verem. Vou colar aqui. Aqui, Ctrl Copy, Ctrl Paste. Um pouquinho. Pronto. Curvas do Joe Biden e curvas do chicotada. A do Joe Biden a gente já falou. Vamos dar uma olhadinha
pouquinho melhor na do chicotada. Olha que o chicotada original, parece que ele, né, começa aqui do zero, tem curvas que vão para baixo mesmo e continuam para baixo todo o período, sem considerar custo, então considerando o custo, o cara foi mais para baixo ainda, e tem curvas que vão bem para cima, né, acima aqui dos 12 mil e ficam lá. Tá? Então tem uma abertura bastante grande, né, ela já sai com uma abertura grande. Já a curva dinâmica, quando a gente olha para o ATR, olha, a queda já é menor aqui, e a pior dessas curvas já está positiva. Tudo bem que a gente está considerando custo, mas já está positiva. Então, de novo, ela tem o mesmo comportamento que o Joe Biden. Ele dá uma suavizada, parece um amortecedor. Essa palavra que eu queria achar, um amortecedor. Ele amortece tanto a queda quanto a subida. Então, essa é a conclusão no estudo de hoje, tá? Que eu tiro tanto aqui para o chicotada, quanto para o, vamos voltar aqui para o Joe Biden. Então é sim uma oportunidade para a gente utilizar, né, esse dinamismo, né, para que vocês também façam esses estudos em períodos maiores, etc., e tirem a conclusão de vocês, mas nesse pequena amostra aqui, pequena amostra do desafio, a gente viu que as curvas elas se suavizam. No final, as pessoas, se elas tivessem feito trades utilizando o dinamismo, ela teria se dado um pouquinho melhor que as outras. Tanto no Joe Biden, quanto no chicotada. Tá? E aí a melhor notícia deixei para o final, que é o seguinte, eu já estou preparando, tá, essa funcionalidade de entrar com o ATR, com esse dinamismo, no robô do MetaTrader. Então, para quem tem o robô, o DT Pro, vai poder usufruir dessa funcionalidade. Tá? Então, ele está agora sendo testado, muito bem testado, está ali rodando. Né? Os testes de componentes já passaram todos validados, agora está rodando ali bonitinho no dia a dia para ver se ele se comporta bem. Então, essa funcionalidade ela só vai ter na versão DT Pro. Justamente porque é a nossa versão onde a gente coloca, né, digamos assim, as variações para quem quer variar os nossos sistemas, né, originais. A versão Day Trade ela só trabalha com sistemas originais no clássico, né, e ela não vai ter essa funcionalidade. Então, para quem tiver o DT Pro, nós vamos soltar uma atualização depois que ela estiver estável. Quem já assinou vai receber essa atualização. E se você ainda não assinou o robô, convido você a assinar para você também ter essa funcionalidade aqui. Em vez de ficar ali calculando a TR, põe no Profit, põe no MetaTrader, vai ver o ponto, deixa o robô trabalhar para você e vai curtir sua vida, vai fazer outras coisas que importam. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.